bem? Seja bem-vindo a mais um Full Gas Podcast de MotoGP. Hoje para comentar o Grande Prêmio do Qatar, etapa de número 4 da temporada de 2025 da MotoGP. Pois é, deixaram ele acreditar e agora eu diria que aqui acabou, como dizem na internet atualmente. Marc Marquez venceu, talvez naquela que seja a sua pior pista da temporada, a pista de Lusail. Ele só tinha vencido uma vez na MotoGP nessa pista, exatamente em 2014, mas quem sabe aí, por tudo que aconteceu em Austin, pelo erro dele, ele não tenha vindo com mais motivação e vencido essa corrida, né? Gabaritado no final de semana, ele fez a pole position, né? Usou o vácuo ali do Franco Morbidelli exatamente para fazer a pole, depois fez também, venceu a corrida sprint e venceu a corrida principal. No final de semana perfeito para o Marc Marquez e, como eu disse anteriormente, né? O Marc Marquez, ele sempre quando ele fazia boas corridas no Qatar, no começo da temporada, a gente fala 2018, 2019, foram anos que ele simplesmente esmagou todo mundo. Então eu acho que essa temporada de 2025 já está indo para um caminho complicado se o seu nome não é Marc Marquez e não tem um 93 na sua moto. Mas foi uma corrida muito interessante. Maverick Viñales chegou na segunda posição na pista, porque no resultado final da corrida ele acabou sendo tirado desse segundo posto, exatamente por estar abaixo da média de pressão de pneus. Como você sabe, uma regra desde o meio de 2023, custou aí para o Maverick Viñales esse segundo posto. Portanto, Pecco Bagnaia caiu na classificação, não fez uma boa corrida sprint, sobe para segundo. Franco Morbidelli, duas vezes terceiro colocado nesse final de semana. E vamos falar também do Jorge Martin, que fez sua primeira aparição nesse ano, nesse final de semana, e terminou muito mal, furando simplesmente um pulmão, depois aparentemente do toque ali. Na câmera até pareceu que não bateu, ou não bateu tão forte, mas de fato o Gian Antonio deve ter batido no Martin, porque o Martin teve que ir pro hospital. Enfim, uma zica muito grande para o Jorge Martin, a gente vai falar disso a partir de agora. Vamos passar rapidinho os resultados. A sprint teve vitória de Marc Marquez, com Alex Marques na segunda posição, depois Franco Morbidelli, Fermin Aldeguer quase conseguiu o pódio na quarta posição, depois Fábio Quartararo, depois Fábio Gian Antonio, Ai Ogura, Pecco Bagnaia apenas na oitava posição e o Marco Bezzecchi finalizando a zona de pontos no nono lugar. Já na corrida principal, vitória de Marc Marquez com Pecco Bagnaia em segundo, depois Franco Morbidelli, Johan Zarco em quarto lugar, com a Honda aí no meio das Ducati, muito bem o Johan Zarco, depois Fermin Aldeguer, Alex Marques, bastante passivo com o Marc Marquez no começo da corrida, vamos falar disso, depois Fábio Quartararo, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Enea Bastianini, Alex Rins, Brad Binder, e o Maverick Viñales ficou exatamente na 14ª posição depois de tomar 16 segundos de penalização, uma pena, mas enfim, regra é regra. Depois o Ai Ogura em 15º lugar, o Gian Antonio, que foi abalroado pelo Alex Marques, chegou apenas na 16ª posição, e no campeonato o Marc Marquez agora lidera, retoma a liderança do campeonato com 123 pontos, 17 na frente do Alex Marques, 26 na frente do Pecco Bagnaia, depois em Franco Morbidelli, Fábio de Gian Antonio aí no top 5, a primeira não Ducati, Johan Zarco, 38 pontos em sexto lugar. Muito bem, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de dar like nesse vídeo se você gosta do meu trabalho aqui no Full Gas Podcast. Como você sabe, a gente fala da MotoGP como ela merece, em profundidade, portanto também avalie ser membro como essas pessoas aqui embaixo. Meu muito obrigado aos membros e vou dar uma dica. Dessa vez, nesse vídeo aqui, cara, comprei isso aqui, essa semana chegou aqui na minha casa, simplesmente a moto do Jorge Martin de 2024, a moto com a qual ele foi o campeão da temporada. Cara, muito bacana aqui, eu comprei no AliExpress, eu não estou ganhando nada pra falar isso, tá? Eu só tô falando porque vocês gostam de MotoGP, imagino assim como eu. Então fica a dica aí, essa miniatura não é tão cara quanto é normalmente as miniaturas que são mais bem feitas, né, da Mini Champs e tal. Essa miniatura é da Kiloworks, que patrocina a Pramac exatamente ali na asa Estegossauro, ali na parte traseira da moto. Portanto eu recomendo bastante aí, dá uma olhada aí, bota Kiloworks MotoGP no AliExpress que vocês vão encontrar várias ofertas lá depois, dá uma olhada aí e de nada. Muito bem, o que falar desse grande prêmio do Qatar? A gente tem que começar do começo. Marc Marquez de novo, 91ª vitória do Marc Marquez no campeonato mundial. Agora ele é o espanhol com o maior número de vitórias no campeonato, passou o Ángel Nieto, que tem 90, e agora na frente dele apenas Giacomo Agostini e Valentino Rossi, ambos com mais de 100 vitórias, e é muito possível que o Marc Marquez consiga alcançar as 100 vitórias exatamente nesse ano. Enfim, deram a moto pro Homem Bravo e o Homem Bravo agora tá indo pegar o que é dele. É o que eu falei muitas vezes, né? O que o próprio Marquez dizia antes dessa corrida, obviamente tentando tirar um pouco da pressão dele, mas enfim, procedia, porque essa pista não é uma pista boa para o Marc Marquez, ele não deveria vencer no Qatar,
mas ele teve duas grandes ajudas, na minha opinião. A primeira delas foi o Pecco Bagnaia, que caiu na classificação, né? Falou que teve a melhor sexta-feira do ano e depois chegou na classificação, na primeira tentativa não andou bem, não fez uma volta boa. Na hora que saiu na segunda classificação, caiu na curva, na segunda tentativa ele caiu na curva 4 e aí complicou o seu final de semana, né? Porque se classificou apenas na 11ª posição e o Pecco Bagnaia, por algum motivo, com a moto da corrida sprint, com o tanque de combustível menor, ele não consegue andar bem, portanto chegou apenas na 8ª posição. Enfim, sempre seria mais difícil dele chegar na frente do Marc Marquez na corrida, mesmo na principal, portanto o Pecco Bagnaia se tirou aí dessa foto logo na classificação. E o Alex Marquez, assim, eu vou falar mais disso, mas o Alex Marquez, ele realmente é muito passivo com o Marc Marquez, ele realmente só passa o Marc Marquez se o Marc Marquez deixar ele passar. A agressividade de 0 a 10, menos 10 do Alex Marquez com o Marc Marquez é impressionante, quão leniente ele é no ataque ali, não ataca o Marc Marquez, mas enfim, vamos falar disso já já. Mas o fato é que deixaram o Marc Marquez acreditar, e principalmente acho que o que aconteceu em Austin, ele ter errado sozinho, deve ter sido uma grande motivação para ele, sabendo que tem a moto exatamente para conseguir tudo que ele quiser esse ano, né? O melhor equipamento à disposição certamente fez o Marc Marquez se preparar aquele 1% a mais do melhor já que ele podia fazer. E a prova de domingo foi vencida exatamente na inteligência, né? O Marc Marquez começou a prova andando bem mais lento, protegendo o pneu dianteiro. O Franco Morbidelli passou de uma maneira até tanto quanto surpreendente ali pelo Alex Marquez e pelo Marc Marquez na saída da curva 1. Ali não tinha muito o que o Alex Marquez fazer, o Marc Marquez ele embarrigou a primeira curva e depois cortou na frente dele, mostrando possivelmente a grande confiança que ele tem andando lado a lado com o irmão, né? Acho que se fosse o Pecco Bagnaia largando em segundo, eu acho que o Marc Marquez ele possivelmente não ia voltar pro traçado daquela maneira como ele voltou. Enfim, o Marc Marquez foi forçando seu pneu dianteiro e ele falou que ligou o sinal de alerta quando o Pecco Bagnaia passou ele, e aí ele resolveu atacar mais, e que nas últimas 5 voltas, ali, principalmente depois que o Maverick Viñales cometeu aquele erro na frente dele, ele deu 100% dele e conseguiu essa vitória importantíssima, né? A primeira vitória dele no Qatar desde 2014. Como eu falei, uma pista ruim pro Marc Marquez. Por que uma pista ruim pro Marc Marquez? O Marquez, a gente já falou, tem um vídeo aqui no canal sobre o estilo de pilotagem do Marc Marquez, vai aparecer aqui em cima. Se você ainda não viu esse vídeo, eu sugiro que você veja, mas eu vou fazer um resumo para você. O Marquez é um grande freador. Ele prefere curvas mais lentas, grandes freadas, e na pista do Qatar é uma pista muito fluida. Pistas fluidas não são tão o estilo do Marc Marquez. Ele não é um piloto que tem no seu estilo de condução carregar velocidade nas curvas, né? Ele é mais um freador. Então o desenho da pista do Qatar, assim como o Mugello, assim como o Barcelona, são pistas que o Marc Marquez normalmente ele tem um pouco mais de dificuldade, e principalmente sendo pistas para o sentido horário. A gente sabe que o Marc Marquez prefere muito mais virar para a esquerda do que para a direita por muitos motivos. Eu sugiro que você veja o vídeo que eu acabei de indicar aqui em cima, mas ele falou que durante esse final de semana eles fizeram alguns ajustes na moto que fizeram ele virar para a direita muito mais facilmente. Ele pretende usar isso exatamente nessas próximas corridas aí, circuitos mais tradicionais europeus, exatamente começando por Jerez. Uma coisa que o Maverick Viñales disse depois da prova desse domingo é que o Marc Marquez ele parece estar guiando de uma maneira muito diferente com a qual ele guiava até o ano passado, sendo muito mais suave, não sendo tão agressiva. A moto ela não mexe mais tanto quanto a gente via mexer na época da Honda, ou seja, eu diria que o Marc Marquez tem sim alguma coisa guardada ainda, ele tá vencendo, não é com 100% da capacidade dele. Mas eu diria que em termos de pace, o único piloto que consegue se aproximar dele é o Alex Marquez no início dessa temporada, né? O Pecco Bagnaia também, não é que vem fazendo um trabalho ruim, mas assim, não vem entregando como poderia entregar. Esse final de semana mesmo é uma grande oportunidade perdida, foi uma grande oportunidade perdida pro Pecco Bagnaia, e foi também uma grande oportunidade perdida pro Alex Marquez, que poderia sim ter lutado seriamente por essa vitória se ele não fosse tão leniente no início da corrida. E aí eu vou realmente, o Alex Marquez é um piloto que ele é agressivo quando ele quer ser, mas na hora que tá o Marc Marquez na frente dele, ele não divide curva nenhuma, né? O Marc Marquez ele tava andando muito lento no início da corrida, ele tava para guardar o pneu dianteiro. O Franco Morbidelli ali abriu 6 décimos, 8 décimos na frente e começou a ficar uma fila atrás do Marc Marquez, e o Alex Marquez não colocou a roda uma vez para tentar passar o Marc Marquez. Tudo bem, ele poderia estar tentando proteger o pneu dianteiro também, mas o Marc Marquez estava muito lento no início da prova, tanto que o Alex Marquez não foi, e aí o Fábio Giannantonio foi lá e passou o Alex Marquez. Só que o Alex Marquez na curva seguinte simplesmente torpedeou o Giannantonio para fora da pista, assim, sem cerimônia alguma, destruiu a corrida do Fábio Giannantonio, né? Inclusive quebrou ali a lateral das suas asas, o Alex Marquez. Enfim, deveria ter tido muito mais paciência. Com o Marc Marquez ele teve muita paciência, na verdade, né? Nem não ataca o Marc Marquez, essa que é a verdade. O Alex Marquez parece ter, eu não diria nem respeito, ele parece ter medo do Marc Marquez às vezes. Enfim, destruiu a coisa do Giannantonio,
O Jean Antonio acabou indo mais para trás ali, depois ele ainda tomou uma long lap penalty, o Alex Marques. Bem, a punição ok até, realmente merecia ter sido punido, mas certamente uma corrida que sim, se ele pretende ser campeão ou pretende lutar pelo melhor resultado dele na pista, uma prova que é uma grande oportunidade perdida, né? Porque se o Viñales, que é o Viñales, conseguiu chegar tão próximo da vitória, o Pecco Bagnaia chegou relativamente próximo da vitória, tendo saído de 11º, o Alex Marques de segundo e, enfim, tendo tido todos esses segundos lugares nesse ano, uma corrida que ele poderia engrossar bastante pro Marc Marques, mas, enfim. Na pior das hipóteses, ele poderia ter sido segundo. Não foi segundo exatamente, porque cometeu esse erro com o Jean Antonio. O segundo acabou sobrando para o Pecco Bagnaia. No fim das contas, um resgate numa pista onde ele deveria atacar, não deveria ter feito um resgate. Mas o que eu falei, acabou com a corrida no sábado, mais precisamente na classificação. Certamente a briga com o Franco Morbidelli ali no momento que o Marc Marques e o Viñales estavam escapando não ajudou. Enfim, não foi uma corrida ruim, né? A corrida sprint dele foi bastante ruim. Ele diz que não tem uma sensação boa com o tanque de combustível menor da Ducati, né? Você sabe, né? As fábricas são obrigadas a andar com um tanque de combustível menor durante a corrida sprint. Enfim, oportunidade perdida, mas enfim, ele conseguiu o segundo lugar em detrimento do Maverick Viñales. E o que foi isso, o Maverick Viñales? Que corridaça ele fez. Óbvio, já tinha se classificado bem na segunda fila, mas manter essa posição, principalmente numa KTM, uma moto que tem destruído tantos pneus, liderar a prova, passar o Marc Marques, né, passar ali pelas Ducati, realmente o Viñales fez algo muito digno aí de nota, apesar de estar abaixo da pressão, né, fora do regulamento. Isso de fato pode tê-lo ajudado durante essa corrida, é difícil de saber, né? Provavelmente eles escolheram uma pressão abaixo do normal, porque sabiam que o Viñales ele andaria tráfego a corrida inteira, mas acabou que ele não andou em tráfego, acabou que o ritmo dele foi tão bom que ele chegou a liderar a prova, mas estranho, né? Na Ducati tem esse alarme, né? A gente lembra no ano passado que o Fábio Jean Antonio e o Marc Marques no GP da Holanda, eles tiveram um alarme na moto, nesse ano mesmo, no Grande Prêmio da Tailândia, o Marc Marques também teve o alarme na moto, no qual o sistema disse pra ele que ele tava com problema de pressão de pneus, que ele precisava subir a pressão de pneus, e aparentemente a KTM não tem isso na moto dela. Não, o Viñales saberia que ele teria que poupar um pouco mais o seu pneu, talvez andando atrás de outro piloto, ou não poupar, né, fazer o seu pneu aquecer mais na turbulência de outra moto, algo que não aconteceu. E, enfim, a KTM teve um final de semana muito ruim, eles chegaram a separar 4 setups diferentes para os seus 4 pilotos na corrida sprint, tão perdidos que eles estavam, mas não sei, pelo jeito eles acertaram no setup do Maverick Viñales, que ficou 12.5 na frente da segunda KTM, exatamente Pedro Acosta, mas perdeu todas essas posições, caiu para 14º lugar, corrida que dá moral aí para o Viñales, apesar de não ter contado. Quem subiu aí para o pódio foi o piloto que liderou pela primeira vez desde 2020 uma corrida na MotoGP, exatamente Franco Morbidelli. 2 pódios no final de semana, 2 terceiros lugares para o Franco Morbidelli. Ele que falou depois da corrida sprint de sábado que a chegada na BR-46 foi o renascimento da carreira dele. O Franco Morbidelli é sempre meio místico, né? Ele tem umas tiradas interessantes de vez em quando nas entrevistas. Ficou super feliz de conseguir 2 pódios exatamente no final de semana que o Valentino Rossi estava na pista. Muito bom início de temporada do Franco Morbidelli, bom início de temporada também do Johan Zarco, como eu falei, a primeira moto não Ducati no campeonato. E mostra aqui, né, a idade não é documento, ele com 34 anos, os outros pilotos muito mais jovens, e ele dando pau no Mir, dando pau no Marini, dando na equipe de fábrica, e ele que não tem contrato para o ano que vem, né? Certamente ele terá um contrato em breve da Honda, mas mais uma boa corrida do Johan Zarco, muito bom. E seu compatriota, Fábio Quartararo, também ameaçou uma boa corrida, eu diria, nesse final de semana, fez a primeira fila do grid, conseguiu o 3º lugar pela primeira vez desde o Grande Prêmio da Holanda de 2022, o Fábio Quartararo largando na primeira fila do grid. Poderia ter sido 4º na sprint, errou na última curva ali, né? Tava tentando atacar o Morbidelli, acabou que perdeu a frente, perdeu o 4º lugar para o Fermin Aldeguer, e na corrida principal simplesmente não deu certo, né? O Quartararo ficou ali naquele meião ali disputando. É difícil para a Yamaha ultrapassar pelo déficit de motor que eles têm. Eu diria que foi um final de semana até um tanto quanto encorajador do Fábio Quartararo, mas quem vai tirar tudo menos coragem desse final de semana é certamente Jorge Martin, que começou ali meio low profile o final de semana, foi aumentando a velocidade aos poucos, de repente chegou no Q1 e depois das primeiras tentativas estava quase passando pro Q2, né? Chegou a ocupar o 2º lugar no Q1, depois caiu pro 4º lugar, né? Não conseguiu melhorar ali na sua última volta, foi o 3º no warm-up.
mas durante a corrida, né, durante as corridas ele foi caindo de rendimento, chegou a passar o Pecco Bagnaia na corrida sprint, a gente tem que lembrar, mas na corrida principal ele foi caindo de rendimento aos poucos, até cometer aquele erro naquela curva, aquelas 3 curvas para a direita ali, caiu na zebra e o Gian Antonio aparentemente chegou a bater nas costas do Martin, o que levou ele a sofreu um trauma no tórax e contusão de costela com pneumotórax, ou seja, a costela aparentemente perfurou o seu pulmão, ele tá estabilizado, tá bem, mas vai ter que ter o pulmão drenado. Realmente um início de temporada do Jorge Martin, coisa impressionante o que aconteceu, ele caiu no teste pós-temporada do último ano, já de Aprilia, depois caiu na pré-temporada desse ano 2 vezes aí, deu 14 voltas no primeiro teste, caiu 2 vezes, já machucou, tava treinando antes da primeira corrida, caiu, lesionou o escafoide, o pior osso do braço aí pra você lesionar, o que menos é banhado por sangue, ou seja, o que é mais complicado de você conseguir curar, e agora no seu primeiro GP já sofre um acidente como esse, né? Realmente o Jorge Martin 2025, hoje um 2024 de sonho, né? Conseguindo o título, mesmo sem vencer tantas corridas, mas agora esse ano, de fato, nem começou ainda pra ele. Essa que é a verdade. Mas eu diria que todas as marcas, a Aprilia realmente teve o pior final de semana, né? O Bezzecchi nunca se entendeu muito bem com a pista do Qatar, não andou bem, mas conseguiu pontuar. E o Ogura andou bem na corrida sprint, mas na corrida principal andou muito mal, terminou lá atrás, 15º lugar. Enfim, segue andando muito bem o eu diria que é a grande revelação do ano. Mas enfim, vamos falar de Moto2 agora, e o Aron Canet conseguiu vencer uma corrida impressionante no Qatar, errou na largada, estava largando de terceiro, errou ali, caiu para 14º e na metade da corrida chegou ali no grupo que estava disputando a vitória e ganhou a prova depois de um erro ali, forçou um erro ali do Denis Ondiu, já ia falar do irmão dele, no caso do Denis Ondiu, assumiu o primeiro lugar e ainda administrou o fim da prova, portanto estava muito mais rápido o Aron Canet que todo mundo. O Denis Ondiu teve que ficar com o segundo posto, mas enfim, é um piloto que realmente merecia a vitória, ele atacou o Manuel Gonzalez e o Manuel Gonzalez ficou no terceiro lugar, mas foi uma boa corrida para o Manuel Gonzalez porque exatamente o Jake Dixon, que disputou muito tempo com o Diogo Moreira ali, o 5º, 6º lugar, acabou caindo e zerou nessa prova, e o Diogo Moreira mais uma vez ultrapassando na última curva da última volta, passou o Barry Baltus e ficou com o top 5, o final de semana que aparentemente estava sendo complicado para o Diogo não andou bem na sexta-feira, teve que passar pelo Q1, não passou pelo Q1 com muita certeza assim, se não me engano acho que foi o terceiro a passar pelo Q1, e na corrida conseguiu um ótimo ritmo, né? Tava largando de 12º, chegou na 5ª posição, boa recuperação do Diogo. E é isso, é continuar nessa toada, top 5, muito bom. E evoluindo na sequência dessa temporada, ainda falta muita corrida, né? Foram 4, faltando mais 18, então o Diogo tem bastante tempo para evoluir. Portanto, o Aron Canet em primeiro, depois Denis Ondiu, Mano Gonzalez, o top 3, grande corrida do Daniel Gado, hein? Daniel Gado entre os estreantes, piloto que parece que chega pronto aí na Moto2, certamente esperamos grandes coisas dele nesse ano, Diogo Moreira em 5º, e no campeonato, Aron Canet agora é o líder do campeonato, na frente do Mano Gonzalez, o Jake Dixon, como eu falei, acabou caindo e é o terceiro colocado, o Diogo Moreira, apesar do bom resultado, mantém aí o 11º lugar no campeonato. Fala agora de Moto3, o Ángel Piqueras conseguiu uma belíssima vitória, né? Uma vitória à la Qatar, né? Passando na última reta o Taiyo Furusato, que por muito pouco, por 9 milésimos não conseguiu a sua primeira vitória, mas é aquela história, é um filme antigo da pista de Lusail, você na categoria Moto3 não pode sair primeiro da última curva, porque senão você acaba sendo ultrapassado na reta de chegada. Furusato tentou assumir o primeiro lugar na última volta, mas o Piqueras acabou saindo muito mais rápido ali da última curva e aproveitou o vácuo no limite ali para conseguir a vitória. Uma pena pro Furusato, mas ali no Qatar é assim que funciona, e com isso o Piqueras assume a liderança do campeonato porque o José Antônio Rueda sofreu uma falha mecânica a 2 voltas do final, portanto zerou, e ele tinha 24 pontos de vantagem para o Piqueras, e o Piqueras exatamente venceu a corrida, ou seja, o Piqueras é líder por 1 ponto. Todo o bom trabalho que o Rueda fez até agora foi negado exatamente por conta dessa falha, são coisas que acontecem no esporte motor. Tanto Ángel Piqueras em primeiro, depois Taiyo Furusato em segundo, Ryusei Yamanaka em terceiro, e o Joe Kelso na 4ª posição, 97 milésimos separando o top 4. Foi uma belíssima corrida da Moto3. E no campeonato, como eu falei, o Piqueras 1 ponto na frente do Rueda, e o Kelso vem fazendo uma grande temporada, né? Foi segundo exatamente nos Estados Unidos, é o 3º colocado. Muito bem, por esse vídeo é isso aí, muito obrigado se você chegou até aqui, considere like, considere se inscrever no canal, considere ser membro do canal para mais conteúdos como esse. Esse foi o Grande Prêmio do Qatar e a gente se vê na próxima. Um abraço, valeu.